Jesus não é o Salvador, e eu vou te provar isso. Essas palavras foram ditas por uma mulher muçulmana durante um debate fervoroso com Cliff Knechtel, um pastor e professor universitário dos Estados Unidos. Conhecido por dialogar abertamente sobre a Bíblia nos campos universitários, Cliff enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua missão de responder às questões espirituais e intelectuais dos alunos. Neste encontro, as crenças cristãs e muçulmanas colidiram de forma intensa, levando a um debate repleto de perguntas difíceis e argumentos profundos. Como Cliff respondeu? Será que ele conseguiu manter o diálogo respeitoso enquanto defendia a fé cristã? Descubra como essa conversa instigante se desenrolou e prepare-se para refletir sobre a Bíblia, a fé e as complexidades do diálogo interreligioso. Este é um vídeo que você não vai querer perder e ele fica mais interessante a cada segundo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Você mencionou que, para usar um livro como base para sua crença, ele não pode conter contradições internas. Quanto você conhece este livro? Recentemente, consegui um exemplar com um amigo seu. É a Bíblia, caso alguém aqui não saiba. Não faço ideia de qual versão é, nem sei quem a escreveu ou quem decidiu o que deveria estar incluído nela. Vamos dar uma olhada em João 1:17-18. Você conhece essa passagem? Vou ler o que está escrito. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Aqui está dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Você acredita nisso? Aceita o que está escrito? Quer conferir por si mesma? Este é o livro no qual você baseia sua crença, certo? Agora veja a outra parte do mesmo evangelho, em João 5:19. Diz: Jesus lhes deu esta resposta: digo-lhes a verdade, o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só pode fazer o que vê o Pai fazer. Aqui afirma que ninguém vê, mas Jesus faz o que vê o Pai fazer. Não seria isso uma contradição? Podemos concordar que este livro contém contradições internas? Mas não responda apenas sim ou não. Qual é a sua visão sobre essa aparente contradição? Quando um dos princípios básicos para interpretar qualquer livro é ler no contexto, fica óbvio que, ao ler João 1, o ponto principal é que Jesus é Deus em forma humana. Ele está no começo. Senhora, posso responder ou não? Mas o que você fala não faz sentido. Se nada do que eu falo faz sentido, por que está perdendo seu tempo aqui falando comigo? Se o que eu digo não faz sentido para você, por que não me deixa ir falar com outras pessoas? Por que continua investindo seu tempo nisso? Por que eu permitiria que você guiasse outras pessoas pelo caminho errado com suas orientações equivocadas? Você está aqui apenas como um tipo de parasita, alguém que aparece e se aproveita de quem está disposto a ouvir? Na verdade, por que não? Afinal, você já se colocou nesta posição, então por que eu não deveria apontar isso? Porque é tão difícil simplesmente ser aberta, honesta e ter um diálogo genuíno. Se há algo que não faz sentido, por que não abordar isso de maneira direta, com respeito e clareza, em vez de evitar ou distorcer a conversa? Deixa ele tentar se explicar. Tudo bem. Tá bom, termina. João, no capítulo 1, começa com as seguintes palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É evidente que João está afirmando a divindade de Cristo. O verbo mencionado aqui é Cristo, e a palavra usada no original grego é Logos. Ao ler João 1, fica claro que ele está se referindo a Jesus Cristo. João, ao escrever isso, está fazendo uma conexão direta com Gênesis 1:1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele traduz essa ideia para o contexto grego, declarando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando João afirma que ninguém jamais viu a Deus, ele está destacando que Deus é invisível e transcendente. Contudo, ele também ensina que Cristo é a manifestação visível de Deus. Eu nunca vi a Deus, e você também não. Mas João deixa claro que Deus se revelou a nós em forma humana através de Jesus Cristo.
Essa é a mensagem central de João 1, clara e direta. Não é necessário ter um profundo conhecimento acadêmico ou um doutorado em Novo Testamento para compreender essa verdade. Basta ler o texto com atenção e ele se explica por si só. É o próprio João quem afirma isso. Eu nem precisei mudar de capítulo. As duas passagens estão a apenas algumas páginas de distância. Ambas são do mesmo autor. Uma diz que ninguém jamais viu a Deus, e a outra afirma que Jesus vê a Deus. Isso significa que Jesus está vendo a si mesmo? É essa a interpretação de todos que leem a Bíblia? Exatamente. Jesus está afirmando sua divindade, revelando-se como Deus em forma humana. Essa é a mensagem central. Ao dizer que vê o Pai, ele está essencialmente declarando que vê a si mesmo, pois ele e o Pai são um. João escreveria isso? Você não é Deus. E qual a diferença? Bem, se você morrer e ressuscitar, ouvirei atentamente tudo o que você tiver a dizer. Por quê? Porque isso é o único critério que você leva em conta. Você viu George Washington ser empossado como o primeiro presidente dos Estados Unidos? Não, mas outras pessoas estavam lá e testemunharam o evento. Da mesma forma, outras pessoas viram Cristo morrer na cruz e o viram ressuscitado. As testemunhas oculares são fundamentais para ambos os acontecimentos históricos. Mas há contradições aqui. Não há contradição aí. Nós, como seres humanos, não somos capazes de ver Deus em sua essência. Contudo, quando Deus decidiu revelar-se como um ser humano em Jesus Cristo, ficou evidente que Jesus conhecia o Pai de forma extremamente íntima e profunda. Em João 1,18, lemos que ninguém jamais viu a Deus, enquanto em João 5,19 Jesus afirma que o Filho só pode fazer o que vê o Pai fazer. A questão é, isso implica que Jesus vê a si mesmo, já que ele é Deus, ou há outra explicação? João não está sugerindo que há uma contradição, mas apontando para uma realidade teológica mais profunda. Quando ele diz que ninguém jamais viu a Deus, isso se refere à impossibilidade humana de ver a essência de Deus por completo, devido à nossa limitação. Porém, ao dizer que Jesus vê o Pai, João está destacando a singularidade de Cristo como o Filho de Deus, que tem uma relação íntima e eterna com o Pai. Em outras palavras, Jesus não vê a si mesmo, mas como parte da Trindade, ele é tanto um com o Pai quanto distinto em pessoa. O Verbo encarnado é a revelação visível de Deus aos homens. Portanto, enquanto nenhum ser humano pode ver a Deus diretamente, Cristo, sendo Deus, não apenas vê o Pai, mas também age em perfeita unidade com Ele. Portanto, essas passagens não são contraditórias, mas apontam para a profundidade e a riqueza da natureza divina de Cristo e sua missão de revelar Deus à humanidade. É preciso fé e estudo para compreender plenamente essa realidade espiritual. E por isso, eu lhe convido agora a orar para que possamos ter um maior entendimento da palavra e da sua divindade. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti com humildade, reconhecendo que nossos pensamentos são limitados diante da Tua infinita sabedoria. Tu revelaste Tua glória e amor através de Teu Filho, Jesus Cristo, e sabemos que por meio dele podemos conhecer-Te de maneira plena e verdadeira. Pai amado, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a confiar no que não compreendemos completamente e a abraçar o mistério da Tua Trindade com humildade e reverência. Dá-nos discernimento para entender que em Cristo temos a perfeita revelação de Ti. Que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento, nos ajudando a perceber a unidade e a profundidade do relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, a meditar em Tua palavra com o coração aberto, buscando sabedoria e verdade. Que nossas dúvidas se tornem oportunidades para crescer na fé e que possamos sempre lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fortalece nosso espírito para confiar em Tua vontade, mesmo quando não conseguimos compreender completamente Tua natureza. Que possamos viver com gratidão pela Tua graça e amor,
refletindo a luz de Cristo em nossas vidas e compartilhando tua verdade com o mundo. Em nome de Jesus, que é Deus conosco, oramos. Amém. Se você concorda com esta oração, digite aqui abaixo a palavra Amém. E se você gostaria de renovar a sua aliança agora ou aceitar Cristo como seu único Salvador e Senhor, digite aqui nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador, que iremos orar por você. Te aguardo no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Deus abençoe.